Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Que o Mestre amado possa estar aí no seu lar, no seu coração, fortalecendo a sua fé, o seu ânimo e a sua coragem de viver. Que Deus possa nos guiar mais uma vez nesse estudo. Hoje fazemos a lição de número 15 desta obra Espírito e Vida, uma obra psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, e lições de Joana de Ângeles. Na lição de hoje, Joana vai conversar conosco sobre a tarefa mediúnica. E ela trouxe como título dessa lição Glória e Mediunidade. E a gente, ao ler esse título, a gente já se pergunta que glória existe na prática mediúnica? Qual o conceito que a gente tem sobre glória, sobre essa exaltação? Isso está no campo do delírio humano, do desejo humano. A gente precisa pensar sobre isso, né? O que isso tem a ver com a mediunidade dentro da utilização que o indivíduo faz desta oportunidade do trabalho no bem. A mediunidade representa para o médium bênção reparadora. É a oportunidade que o médium tem de servir na seara do Mestre Jesus, das tarefas mais belas, mais encantadoras. Ela tem causado ainda em muitas pessoas dúvidas, inquietações, julgamentos equivocados. Ela tem causado em algumas medo, insegurança, temor. Mas a mediunidade, quando vivida com Jesus, é das tarefas mais belas do trabalho no bem. Ela nos aproxima da dor alheia. É um trabalho de extrema doação, de entrega, de uma proximidade com o próximo tão grande que nos faz perceber quão pequenino nós somos diante da imensidão de situações que vivem as almas aflitas do plano espiritual e no mundo físico. Nós, na verdade, não temos a dimensão, meus irmãos, do quão esse trabalho opera em benefício das pessoas. A gente não tem noção das situações vividas pelas almas encarnadas, cada qual trazendo as suas dores, as suas dificuldades dentro da sua trajetória, marcadas por vivências às vezes traumáticas, aflitivas, a maioria delas motivadas pelo orgulho, pela ambição, pela descrença. E quando a gente retorna para a vida física, a vida presente, ela vem dentro de um cenário que para nós é o mais favorável para o avanço espiritual a que todos nós estamos destinados. Mas mesmo estando reencarnado em um novo corpo, em um novo cenário de vida, a vida ela é contínua. Então nós vamos perceber nas situações que nós vivemos hoje as marcas dessas experiências do passado.
que se manifestam na nossa vida, meus irmãos, no campo das emoções e dos sentimentos, de uma forma muito peculiar, de uma forma muito particular. E quando nós nos damos conta da efervescência desses sentimentos todos que se confundem dentro de nós, nós temos dificuldades de lidar com isso tudo. As fragilidades, elas se manifestam, as limitações são muitas, as carências excessivas. E nesse conjunto de coisas, nós precisamos nos ajudar uns aos outros, porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é tão imperfeito que não possa servir. Então, quando nós nos percebemos espíritos de uma mesma família espiritual, quando nós nos damos conta de que estamos atrelados uns aos outros no propósito do crescimento espiritual, quando nós nos identificamos espíritos imperfeitos, marcados pela conduta errada que insistimos em realizar, numa morada que nos caracteriza como espíritos ainda insistentes no mal, no erro, nos vícios. Quando nós nos percebemos assim, a gente se dá conta de que a vida precisa ser compartilhada com bons sentimentos, com boas ações, com a exaltação do que é bom, sem que a gente queira se insistir naquilo que não é bom, apesar de estar muito junto de nós. A mediunidade, ela vem para a gente como uma oportunidade desse serviço no bem. Porque, meus irmãos, a gente não deve entender que o médium é um privilegiado. A gente também não deve entender que o médium deve aproveitar dessa faculdade a seu bel prazer. A gente também não deve entender que a mediunidade deve ser utilizada apenas para benefício próprio ou das pessoas próximas a nós. Ela é oportunidade grandiosa de trabalho em benefício de todos, indistintamente. E é muito bom quando a gente percebe, por exemplo, que quando alguém procura a casa espírita na ajuda do seu equilíbrio, na ajuda da sua organização psíquica, emocional, e que ela encontra ali na casa espírita o trabalho mediúnico em seu benefício, diversas almas são beneficiadas. É lógico que a procura do encarnado, quando a pessoa se movimenta, ela vai à busca dele, ela já está sendo beneficiada, porque ela entende no seu fazer de que naquele momento ela precisa da ajuda de Deus. Então ela busca, sentida, desejosa, desse encontro com o Pai Celestial, para que o alívio, a serenidade possa invadir o seu coração. Então, esse movimento de buscar é um movimento rico, ele é grandioso. O que talvez esse indivíduo não sabe é que quando ele vai à casa espírita buscar essa ajuda não será apenas dada a ele, que ele carrega consigo inúmeros outros espíritos encarnados e desencarnados que serão beneficiados com a sua procura, com a sua ação, com o seu movimento de ir à casa espírita em busca de ajuda.
todo o trâmite de aconselhamento, de consolo que a doutrina espírita oferece, né? Na pessoa de Jesus Cristo, nos ensinamentos que Kardec trouxe tão organizado para nós. Quando o indivíduo é tomado pela mensagem de consolação, de esperança, de que dias melhores virão, de que as coisas vão se acalmar, que é possível buscar em Jesus, em Deus, a solução dos problemas, e de entender que a solução às vezes não está na forma como a gente deseja solucionar, mas naquilo que é melhor que aconteça para nós. Então, acreditar nessa providência divina, nesse amparo de que a gente nunca está sozinho, não é? Então, quando essa pessoa vai e se movimenta nesse sentido, ela talvez não tenha dimensão do bem que ela está causando para si e para os que estão à sua volta nos diversos planos. Ora, quando essa pessoa passa, através da casa espírita, ser beneficiada pelo trabalho mediúnico, aí a extensão desses benefícios se aumentam. Porque vai agregar a esse cenário vivido pela pessoa a assistência amorosa dos irmãos espirituais que se utilizam da mediunidade de A, B ou C para que aquelas almas enfermas, aflitas, desejosas de falar das suas dores, de contar das suas angústias, ou mesmo de dizer das suas revoltas, da sua insatisfação, da sua inquietude. Então se utiliza do médium para poder externar o que sente e ouvir do esclarecedor a mensagem amorosa também de consolo, a mensagem amorosa esclarecedora, a mensagem que diz a ele que aquela dor pode ter um fim, que ele pode experimentar momentos melhores, que o ódio, o ressentimento prejudicam primeiramente a ele, de que é possível sossegar, descansar, retomar a sua vida, espírito imortal que é. Essa luz que se acende no coração do irmão desencarnado, em estado de total, às vezes, desfalecimento, angústia e dor, é para o médium a maior bênção do trabalho realizado. Perceber o bem que se pode realizar ao outro é algo que não há necessidade de mais nada, a não ser a certeza de que, como instrumentos utilizados para esse benefício, nós somos simples obreiros do Senhor. Simples obreiros, simples, meus irmãos. Sem necessidade de exaltação, de orgulho, do que seja. O trabalho que se opera sobre nós em benefício do outro, ou seja, sobre o médium em benefício do outro, é trabalho de amor que vem de Deus. De Deus. Que se não encontrasse no médium A à disposição, encontraria no médium B, no médium C, no médium D. É a oportunidade para o exercício do bem. Então, quem que está sendo amparado nesse momento é o médium, que está tendo a oportunidade de trabalhar na seara do Mestre Jesus.
E não há nada mais lindo do que o sentimento do dever cumprido nessa tarefa de amor que nós assumimos com a espiritualidade antes de reencarnarmos. Então, Joana traz nessa lição de hoje reflexões sobre isso, porque uma tarefa de extrema simplicidade que se manifesta em diversas nuances do ser, ela ainda é joguete de vaidade e de interesses próprios. E é muito triste mesmo, porque o indivíduo médium que se perde, marcado pela ambição, pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância, está perdendo ali uma oportunidade imensa de servir e de crescer como trabalhador na seara de Jesus. E são situações das quais a lei de ação e de reação há de lhe cobrar. Não tem como. É um emprego errado das faculdades mediúnicas. É grave. É grave. Né? Então, a gente, enquanto médium, todos que temos a mediunidade como oportunidade de tarefa no bem, devemos entender primeiramente que somos simples obreiros do Senhor e que devemos servir aonde formos chamados a servir. A casa espírita é o lugar indicado para isso. Dentro da casa espírita, sob a organização dos mentores espirituais que orientam a casa, sob as diretrizes organizacionais desta casa espírita, nós devemos labutar no bem, dentro da tarefa mediúnica que fomos convidados a servir. Joana inicia essa lição citando o Livro dos Médiuns, segunda parte do capítulo 20, o item 226. E o fragmento que ela tira desse item é o seguinte: não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Então, olha o que ela está... Ela já começa pegando uma parte do Livro dos Médiuns para dizer para a gente isso. Isso faz a pessoa refletir. Por quê? Se a gente está numa atividade mediúnica, numa tarefa mediúnica, se a gente tem esse dom e a gente acha que somos, então, né, os escolhidos, os dotados de virtudes e que por isso estamos naquela tarefa e que dentro daquilo que a gente faz não há melhor e que eu vou utilizar isso em meu próprio benefício, em benefício das pessoas que estão ao meu redor, Joana está dizendo aqui para nós que isso é muito mais amplo, porque fala de humanidade, fala dos seres humanos. Então, quem é um indivíduo na humanidade inteira? É isso que Joana está colocando. Então, um indivíduo é pouquíssimo demais. Então, ela coloca que a mediunidade ela tem essa amplitude de servir, meus irmãos. E a gente tem que pensar nisso, né? Ela, falando aqui em glórias, ela vai dizer assim, ó, que desde tempos imemoriais, a competição vem oferecendo aos triunfadores a coroa da glória, com que estes se destacam na comunidade.
Temos a glória da dominação violenta, que é a glória do poder exagerado, não é? Temos as glórias que se manifestam como um bafo venenoso do orgulho. Então a gente vai ver as adornações, as medalhas, né? Tudo aquilo que exalta o orgulho, que cria diferenças, que afasta as pessoas, que humilha, não é? Ela fala das glórias que nascem em rios de sangue, as glórias que nascem da violência, né? Da busca pelo poder, da calúnia, do malfazer, da intolerância, da disfarçatez, não é? Ela coloca assim, ó, glórias pela posse, que se aprisiona em cofres mortos, onde a usura se enfurna, acompanhada da insensatez. Ela fala glórias da perversidade e do crime, que permanecem oculto, e é fruto da enfermidade moral. Se a gente observar, a nossa sociedade, ela é marcada por isso, né? Ela é marcada por essas glórias, por esse senso de poder. É um negócio tão interessante isso, que isso não faz parte apenas daqueles que têm poder financeiro ou poder de um cargo, de alguma coisa assim. A gente vai ver isso às vezes no caráter da pessoa mais simples, né? Esse olhar, esse comportamento, como se andasse pisando sobre os outros, como se não fosse, como se estivesse num pedestal, não é? Isso é da alma, isso não é da posição. A posição em que a gente se encontra numa determinada encarnação pode favorecer a isso, mas a marca disso está no ser, na alma, não no cargo que se ocupa, no poder financeiro que se tenha. Você pode ter muito dinheiro, né? A gente pode ter muito dinheiro e não fazer disso motivos de escândalo ou de humilhação. A gente pode assumir um cargo de muito poder e entender que estamos ali para servir. Então não é o cargo, não é o dinheiro em si, isso está na alma, no caráter, né? Joana continua. A gente tem as glórias do aplauso popular, totalmente transitório e enganador, né? O destaque social, a beleza, a glória da beleza. E a gente vê isso muito, a mídia tá lotada disso, Gente, as coisas mais sem sentido exaltam o olhar, né, os sentidos das pessoas. É um negócio interessante, né? A ostentação desmedida que faz com que a pessoa não consegue enxergar nada à sua volta, a não ser o seu senso de poder. Um estado de exaltação, de autoexaltação. Ela fala que as academias oferecem as glórias que se cristalizam na prepotência. Os estádios glorificam os seus heróis de um dia. Olha isso, né? A gente lembra das arenas onde os cristãos eram comidos, né, ou feridos pelos animais, pelas onças, pelos leões.
e as pessoas à volta assistindo aquilo, e os mandantes num senso de poder, de glória. A história é marcada por isso, e isso vem na nossa trajetória, de modo que a gente ainda não conseguiu se libertar desses desmandos. Jesus traz para a gente uma mensagem de humildade. E olha o que Jesus colheu quando esteve entre nós, nos ensinando que as coisas se resolvem pelo campo da humildade, que é melhor servir do que ser servido, que é melhor amar do que ser amado. Então, quando Jesus vem com essa mensagem, nós ainda não tínhamos condições de entender, porque cegos estávamos pelas coisas que exultam e que são muito materiais. A gente observa que da época de Jesus para cá, as coisas modificaram, né? Houve um progresso, sem dúvida, mas ainda está na matriz do espírito esse orgulho, esse senso de poder que nos marca nas diversas situações da nossa vida, às vezes até mesmo dentro da casa da gente. Até mesmo dentro da casa da gente. Nós podemos ser tiranos dentro do nosso próprio lar, não é? Então é algo para pensar. Joana coloca aqui: glórias e triunfos estão em todos os lugares. Lauréis aos que sistematizam diretrizes para a vida nos concertos sociais e triunfos que guardam suas vozes no silêncio cruel das preocupações sem palavras. Sucesso que, no entanto, não seguem além túmulo. Que é, talvez, essa tomada de consciência que muitos não têm. Porque a vida material, mesmo que ela possa exultar a ponto de deixar a pessoa cega em si própria, a vida física ela é extremamente passageira. Esse estado de coisas é passageiro, porque ao mesmo tempo que você pode, numa encarnação, assumir um cargo importante, né, ou ter uma posição de destaque na política, na vida social, na vida pública, o que seja, numa próxima encarnação você pode nascer num estado de idiotia total, de não conseguir coordenar suas ideias, de não conseguir controlar nem suas necessidades fisiológicas. A vida, ela se mostra como é, dando-nos as oportunidades do aprendizado. Então, não importa se é na pobreza ou na riqueza, se é na falta ou na abundância que a gente se encontra, que a vida é para nós sempre um laboratório de aprendizado e de renúncia de nós próprios, em favor dos outros, consequentemente em favor da nossa própria redenção. Então, dessas estruturas que nos compõem a vida, a gente precisa entender que, se num determinado cenário que veio trazer para nós oportunidades de crescimento e nós só utilizamos a nosso bel prazer, outras encarnações virão que lições mais duras terão que ser empreendidas para que a gente consiga avançar naquilo que realmente a vida espera de nós. E não é castigo, não é nada disso. São as lições amargas que a vida vai trazer para que a gente avance, para que a gente progrida, para que a gente possa arregimentar forças morais para sermos todo o bem que nós podemos ser, para que nós sejamos altivos
na prática da caridade, no amor ao próximo, na devoção a Deus, no trabalho com Jesus. É essa a nossa destinação, é esse o caminho a ser percorrido, né? As fragilidades são muitas, sem dúvidas, mas vocês sabem que às vezes o orgulho nos impede até de buscar ajuda. Às vezes, tão orgulhosos que somos, a gente não busca ajuda. A vida está marcando o nosso coração, está doendo nas nossas costas, está pesado o fardo e a gente não busca ajuda. É preciso buscar ajuda. Isso é um ato de humildade, é um ato de amor por nós e por aqueles que estão junto de nós também. Porque se a gente sofre, os que nos amam sofrem também, aqui e no plano espiritual, não é? Joana continua assim, ó, o cristão não desfruta dos prêmios e das glórias imediatas. Servo de Jesus, no seu modelo e guia, vê a mais alta expressão do serviço que lhe cabe realizar. Então, Joana está colocando assim, né? Porque o verdadeiro cristão entende, reconhece em Jesus o guia e modelo. E a necessidade de trabalho com Jesus é o que motiva. Joana continua, se te candidatas à mediunidade, no serviço com Jesus, renuncia a qualquer glória ou aos enganos florilégios da existência, porque jornadearás pela senda de espinhos, pés sangrando e mãos feridas, sem ouvidos que escutem e entendam os teus apelos mudos. Aí você ouve uma frase dessa e você fala, nossa Senhora, que isso que eu vou querer essa tarefa? Do que está revestido esse parágrafo aqui? Está revestido do esforço que o médium deve empreender para servir com Jesus. Porque é se abster do interesse pessoal, é se abster das frivolidades, é se abster do interesse próprio, é se abster do orgulho da vaidade, é abrir mão, às vezes, de um momento em família, de ficar dentro de casa num dia chuvoso, de dormir mais cedo, dessas coisas todas. É abrir mão de comportamentos viciosos, de hábitos que nos distanciam de Deus, é mudar o seu modo de falar, de pensar. Então, quando ela fala isso aqui, é porque essas coisas não são fáceis de se atingir, não é fácil você mudar em benefício da tarefa com Jesus na mediunidade. Por isso que ela fala aqui que é difícil, é doloroso, mas é extremamente grandioso, gente. É lindo demais esse trabalho. Mediunidade é um dos trabalhos mais lindos que a gente pode realizar. E nos faz um bem tão grande, tão grande. Joana continua assim, solidão e abandono muitas vezes, para que o exercício do dever enfloresça o amor no teu coração, em favor dos abandonados e dos solitários. Apostolado do silêncio, culto do dever, autoconhecimento. Eis o caminho da glória mediúnica, através de cuja senda encontrarás, no país da alma encarnada, os sentimentos puros que te oferecerão os filtros para o registro da mensagem de vida eterna,
com que o Mestre Divino, de braços abertos, traduzirá aos teus ouvidos a glória da consciência reta, consoante o ensino do apóstolo dos gentios. Então, meus irmãos, Joana termina essa lição de hoje falando que a glória na tarefa mediúnica está no encontro do indivíduo consigo mesmo, porque, meus irmãos, é de extremo aprendizado para nós cada vivência feita por essa tarefa. Nós nos humanizamos, nós nos sensibilizamos, a gente passa a enxergar que existem dores tão profundas, dores tão grandes, e quando a gente se sente portador de uma mensagem de consolo, que alivia a dor do outro, isso é para nós oportunidade, ao mesmo tempo refazimento. Eu acho que todos nós, meus queridos irmãos, reencarnados na Terra, envolvidos na tarefa com Jesus, seja lá por onde formos, todos nós devemos buscar o exercício desta tarefa com humildade no coração, de entender que não é Jesus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Que Deus possa nos abençoar, que Jesus possa nos inspirar, que tenhamos uma semana de muita paz, de muita alegria, que possamos estar nesse trabalho orando uns pelos outros, pedindo que o Mestre amado nos inspire as melhores ações e que Ele encontre no nosso coração o lugar favorável para deixar a sua luz e a tua mensagem. Fiquem com Deus, muita paz, que a semana seja muito abençoada para todos. Até semana que vem.